Boa noite, meus irmãos. Hoje o estudo da gente vai ser sobre o pensamento. E aí vocês podem dizer, mas está aparecendo tanta palestra com esse tema. É que realmente a bola da vez. Jesus já dizia para a gente, já disse para a gente há 2000 anos atrás, que a nossa fé, se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria mover uma montanha. A gente sabe que com os nossos braços a gente não poderia fazer isso. A nossa fé é basicamente a energia mental. Então ele já disse isso com outras palavras e nós, ao longo desses milênios, não conseguimos entender ainda. Só que a ciência, ela já está conseguindo comprovar que o pensamento é matéria. E é isso que a gente vai estudar hoje. O assunto de hoje ele tem um pouquinho de ciência, mas a gente vai trazer aqui de forma mais coloquial para facilitar o entendimento de todos nós. Então, a qualquer momento, se vocês tiverem a dúvida, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? E a gente vai começar mostrando nessa imagem aí uma experiência que foi feita por um fotógrafo japonês em 2014. Essas duas imagens aí são de moléculas da água. Essas moléculas, elas foram a água na realidade, 2 copos d'água, eles foram submetidos a energias diferentes. E esse fotógrafo analisava através das fotos, através, lógico, de um microscópio, como é que estava a formação dessa molécula da água. E aí, o que ele fez? Ele pegou essa água, a primeira água, e colocou num ambiente que tocava música clássica, num ambiente em que se fazia muita oração, num ambiente que se desejava muita coisa boa, e a imagem aparecia assim, ó, linda. Do lado de lá, aparecia um cristal totalmente formado. A mesma água depois foi submetida à energia inversa, a todo tipo de energia pesada. Se colocou aquele rock, que a gente chama de rock pauleira, aquele rock da pesada, que sai palavrão, que sai energia mais pesada. Se colocou água também na energia de raiva, de mágoa. E as moléculas se apresentaram assim, totalmente sem forma. Isso não é um estudo de um cientista, mas de uma pessoa que queria comprovar, uma pessoa sem ser um cientista, que queria comprovar que a energia modifica a água. E que somos nós, do ponto de vista físico, a maior parte do nosso corpo é feita por água. Então, se a gente vê essa imagem aí, comprovando que a energia positiva consegue transformar as moléculas da água, imagina se a gente pensa positivamente o quanto a gente não consegue transformar os nossos corpos físicos somente com o nosso pensamento. A fé de um grão de mostarda consegue mover montanhas. E o nosso estudo de hoje, ele teve como base fundamental um livro chamado Pensamento e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mas tem outros sites científicos também, tem o livro dos Espíritos. E no livro ele começa descrevendo assim, olha o que Emmanuel já começa colocando para a gente. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria divina, com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Isso foi escrito por Emmanuel em 1958. E vê quanto tempo depois a gente está começando a estudar mais fortemente o pensamento. Então, segundo Emmanuel, o nosso pensamento é um reflexo da gente. É um reflexo de como a gente vê a vida. Uma pessoa otimista pode estar no mesmo lugar de uma pessoa negativista, pessimista,
e os dois estarem com a sensação totalmente diferente. Um achando aquele lugar maravilhoso, se sentindo bem, e a outra se sentindo totalmente mal. A gente não diz que para onde a gente vai, né, que mesmo que você vá para Paris, se você estiver mal, você vai se sentir mal. Aí uns dizem assim, mas é melhor sofrer em Paris do que aqui, né? Mas o fato é que a gente se sente de acordo, o mundo se apresenta para a gente de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Então a mente, a nossa mente, é o espelho da vida em toda parte. E o que é mente? A mente nos animais é o instinto, porque o animal não tem inteligência o suficiente para elaborar como nós elaboramos, né? Para raciocinar como nós raciocinamos. A gente sabe que tem muitos animais que já são muito inteligentes, mas é uma inteligência ainda inferior à dos seres humanos. Então, nos animais, a mente está mais próxima do instinto. No homem, que também é um animal, e aí ele coloca aí no livro, o homem animal também, a mente são ilusões da nossa consciência, de acordo com o nosso nível evolutivo. O que significa que o que a gente entende como verdade não necessariamente é, porque está carregado da nossa emoção. Se nós somos pessoas pessimistas, a gente acha que tudo vai dar errado, pode ter certeza que tudo vai dar errado. E pode ter certeza que a gente vai olhar do lado e a gente não vai ver bondade, a gente não vai ver carinho, a gente só vai olhar e dizer, muito invejosa, aquela pessoa é ruim. Porque nós enxergamos aquilo que está dentro de nós. É lógico, né? Que isso a gente está falando no sentido geral, mas a gente sabe que se, mesmo que a gente não esteja com a maldade dentro de nós, se a gente vir uma pessoa fazendo mal, cometendo um crime, não é uma ilusão, né? Mas a gente está falando aqui de como a gente interpreta os fatos. Então, no espírito, no animal é o instinto, e nós que ainda não somos evoluídos o suficiente, a mente ainda ela produz como a gente entende da vida, o que a gente entende da vida, e nos espíritos mais evoluídos, a mente realmente já reflete a sabedoria divina. Esse é um processo evolutivo. O que é o cérebro? Voltando um pouquinho a falar da mente, nós espíritos temos vários corpos. E o espírito é efetivamente o corpo mental, que é a inteligência. O nosso corpo físico, ele permite que a gente viva aqui na Terra. E a gente tem o que a gente chama de perispírito, que é o corpo que nos acompanha quando a gente desencarna. É um corpo semimaterial, que normalmente tem a mesma forma que nós temos na nossa última encarnação. Então, o cérebro é o nosso órgão físico. O cérebro não é dono, não é quem pensa, mas o cérebro, ele gera força para fazer com que o nosso pensamento se movimente. Então, tudo, e aí os espíritos continuam dizendo que tudo que a gente pensa, que a gente fala, se movimenta e chega em todos. Então, vocês podem estar aí caladinhos, mas o pensamento de cada um de vocês está chegando em todos nós que estamos aqui e em quem está longe também. Porque isso é o princípio que a gente chama de interdependência. Nós temos essa relação de ligação uns com os outros, sejamos nós encarnados e desencarnados. Por isso que a gente sente, quando a gente está num lugar que tem uma energia mais carregada, a gente fala, meu Deus, por que essa energia está tão pesada hoje? Não sou eu estou me sentindo bem, mas eu estou sentindo uma coisa estranha aqui. Porque nós somos capazes de sentir a energia um do outro. Então, nós terminamos que nós vivemos com imagens que a gente gera e que a gente recebe um dos outros.
É um intercâmbio perfeito. A gente está o tempo todo gerando energia e assimilando e recebendo energia um do outro. Vocês conseguem? Todo mundo acho que já teve essa sensação, né? De chegar assim, vixe, aquela pessoa estava carregada, cheguei aqui boazinha, saí pesada. Já ouviu falar nisso? Né? A gente costuma dizer isso, né? Mas muitas vezes nem sente quando a gente é o peso. Chega nos outros e os outros ficam carregados por conta da gente. Mas isso acontece porque a gente, pela lei da física, a gente tanto gera energia como a gente assimila a energia uns dos outros. E o que é que move esse nosso pensamento? Se eu estou dizendo que a gente está aqui assimilando uma energia do outro, eu faço, então, realmente eu estou numa situação muito complicada. Eu vivo na Terra. A Terra é um mundo de expiação e de prova. A maioria das pessoas leva a vida com muita negatividade, inclusive eu, né? A gente se deixa levar pelo medo, pelo pensamento, pela preocupação. E tudo isso é energia negativa. Porque a preocupação é quando a gente não acredita que uma coisa vai dar certo. A gente já está dizendo que esse negócio vai dar ruim. E se der ruim eu vou ter que fazer aquilo, vai acontecer aquilo, meu Deus do céu, a gente começa a sofrer que nem peru na véspera do Natal, né? Então, o que é que tem a ver a vontade com isso? Por mais que na nossa criação a gente tenha sido feito para recebermos as energias uns dos outros, a gente tem o poder de filtrar isso. Se a gente se comportar de forma diferente, se a gente pensar de forma diferente. E o que é que torna isso possível? A nossa vontade. Sempre está dentro de nós a capacidade de nos modificar. E quando a gente não consegue, porque tem momentos que a gente está em um poço de negatividade só, a gente faz, Senhor, me ajuda a sair desse poço, eu não estou conseguindo não. Porque aí já é quando a gente afundou tanto, que a gente começou a também receber tanta energia de acordo com o nosso pensamento, que a gente não consegue sair sozinho, como se a gente não conseguisse respirar. Mas quando a gente olha para a gente e diz, Deus, eu não consigo, me ajude, pode ter certeza que Ele ajuda. Porque Ele espera que a gente, com a nossa vontade, queira sair daquele buraco que a gente se criou. Então, é a nossa vontade que governa a nossa vida e faz com que a gente receba os pensamentos bons ou os pensamentos ruins uns dos outros. E energia, né? Aí a gente já está começando em alguns conceitos, mas a gente vai dar uma filtrada aqui. Energia é o potencial. Toda vez que a gente gera, que a gente faz algum trabalho, a gente está gerando uma energia. Se a gente está trabalhando, se a gente está movendo um objeto, se a gente está aquecendo esse objeto, nós estamos gerando energia. E dinâmica? O que é dinâmica? Todos nós que estamos aqui, pelo menos a maioria de nós, pelo menos no ensino médio, estuda física. E física tem a parte dinâmica. E o que é dinâmica? Dinâmica é a parte da física que estuda basicamente os movimentos. Então, a eletricidade que a gente conhece é chamada de energia dinâmica, é uma energia de movimento. Já a eletricidade estática, tá vendo essa pessoa aqui, ó, com o cabelinho para cima, essa criança com o cabelinho para cima? Vocês já já se viram numa situação, até no espaço ciência, ali perto de Itacaruna, tem um objeto que quando a gente coloca as mãos, os nossos pelos, né, se levantam. Por quê? Porque a eletricidade estática é a capacidade que a gente tem de acumular a energia. Então, o magnetismo é a energia estática, é a nossa capacidade de acumular essa energia. Então, a gente vê que a eletricidade é uma energia dinâmica de movimento. A energia estática é quando a gente acumula a energia e o pensamento é uma força que se chama de eletromagnética, ou seja, ele se movimenta e ele propõe a acumulação da energia.
Por isso que a gente consegue receber os pensamentos uns dos outros e enviar os nossos pensamentos também, por conta dessas propriedades físicas. Quando a gente fala que espiritismo é ciência, filosofia e religião, é porque efetivamente o espiritismo procura estudar o quê? As causas. Por que é que as coisas acontecem? Por que é que a vida é assim? Porque quando a gente começa a entender como as coisas funcionam, naturalmente a gente se movimenta, a gente se esforça mais para se modificar. Se eu não sei como funciona, o que vai me motivar a ser diferente? Então, por isso que o Espiritismo procura explicar a gente, à base da ciência, como funcionam. Muitas das coisas que a gente entende como milagres, na realidade, hoje são chamados milagres porque a gente não sabe explicar ainda. Mas quando a gente souber explicar, vai deixar de ser milagre, porque é física. A materialização do espírito, que é a capacidade que o espírito tem de se tornar visível, mesmo para aqueles que não são médiuns, é ciência. Então, deixou de ser, quando a gente estuda, a gente vê que não é misticismo, que não é nada miraculoso, tem sua explicação. E quando a gente fala de estudo, por exemplo, científico, a gente tem muitas obras espíritas que nos trazem esse conhecimento. Dentre elas, obras que foram psicografadas no século XX, em 1950, 1930, por Chico Xavier também, como o livro de Mecanismos da Mediunidade, Evolução dos Mundos, que conseguem nos explicar como funcionou, como aconteceu a origem do planeta Terra. Como surgiram os primeiros organismos que tinham somente uma célula e como é que depois se aumentou a quantidade de células, como é que funciona o princípio da hereditariedade. Então, em Evolução em Dois Mundos é uma aula de biologia e Mecanismos da Mediunidade já começa com a física, né? É complexo, pelo menos para mim, que não sou cientista, para a gente entender, a gente sofre um pouquinho, né? Pega a ajuda da IA para tentar interpretar melhor, mas estão ao nosso alcance. E quando a gente vai ler esses livros, a gente começa a entender como é que funciona um pouco a energia, a gente sabe que tem a ver com ondas, um comprimento de onda. A gente entende, por exemplo, que quando se faz um exame mais sofisticado, para, por exemplo, um PET scan da vida, ou algumas tomografias que precisam ser mais aprofundadas, ele trabalha com raios gama, e esses raios gama têm uma frequência de onda muito elevada, que essas ondas são bruscas. Tudo isso, vocês não precisam se preocupar, pelo menos agora, está sendo explicado nos livros espíritas também, tá? E é importante, não que a gente entre em todos os níveis de detalhes, mas que a gente saiba que o que a gente procura conversar aqui tem uma base científica. É importante também, lógico, a gente procurar sempre uma literatura de confiança, porque tem livro que é feito por autores que são estudiosos e tem livros que não, que são mais curiosos. Mas se a gente procurar a literatura oficial do Espiritismo, a gente tem acesso a muita informação. Bom, o pensamento, a eletricidade e o magnetismo, os três, se unem em todas as manifestações da vida. É o que a espiritualidade diz para a gente. Criando gravitação, ou seja, a afinidade que nós temos, a capacidade de assimilar a energia um do outro. E o nosso cérebro produz a energia mental através dessa capacidade de reflexão. E a nossa vontade é quem governa, ou que deve governar o nosso pensamento. Então, no final das contas, a gente entende que, por mais que a gente não queira entender de física, e nem precisa para este momento,
a gente entende que a vontade é capaz de transformar a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Porque é a nossa vontade que faz o nosso pensamento ser modificado. É a nossa vontade que vai fazer o nosso pensamento chegar em algo que a gente deseja. Duas asas conduzem a Deus, segundo Emmanuel. A primeira é o amor ao próximo e a segunda é a sabedoria. Veja, para que a gente chegue a Deus, precisamos ter sabedoria. E a sabedoria também está diretamente associada à instrução, ao conhecimento. Por isso que é importante a gente assistir palestras, sejam em casas espíritas, palestras que tem palestrantes maravilhosas no YouTube, ler a literatura espírita, porque aprendendo essas coisas vai aumentar na gente a vontade de se melhorar, né? E os livros ainda têm uma receitinha de bolo, porque para a gente ainda é difícil, né? Mas os livros dizem tudo que a gente precisa para viver bem. É porque a gente, infelizmente, ainda não consegue. Mas um dia a gente vai conseguir controlar essas nossas más tendências. Mas como é que a gente faz isso? Através do amor ao próximo e através da instrução. Por isso que eu gosto muito de dizer, nos dias que a gente faz o tratamento espiritual, essa parte de estudo aqui é extremamente importante. O tratamento é como se você estivesse indo para um médico e ele passasse para você um Dorilax para uma dor de cabeça. Mas se todo dia tem enxaqueca, porque eu sou tensa, porque eu sou ansiosa, eu tenho que tratar a minha ansiedade, porque daqui a pouco eu vou ter que tomar o Dorilax de novo. Então é a instrução que vai provocar a nossa mudança. A instrução vai aumentar em nós o desejo de servir, de ajudar o próximo também. Porque a gente vai começar a entender que sem isso a gente não vai para canto nenhum. Então, o que acontece conosco também é que nós somos a repetição do que o homem é a diversas civilizações. Se você olhar direitinho, a sociedade, ela já tem todo um roteiro para a nossa vida, não tem? Você nasce, mais ou menos com uns 2 anos de idade, entra na escola, aí quando chega mais ou menos 17, 18 anos, faz um vestibular, entra numa faculdade, ou já vai trabalhar, aí depois de um tempo você conhece alguém que você se casa. Então, se você seguir essa receitinha de bolo sem pensar em nada, você vai vivendo. Mas esse livro é uma provocação para a gente. A gente não tem que seguir receita de bolo, a gente tem que avaliar se realmente isso que eu estou copiando da sociedade é o que eu devo fazer na minha vida. Porque, infelizmente, a gente vai vivendo sem pensar a esse respeito. A gente acorda, vai trabalhar e volta, e aí, o que você fez da sua vida? Trabalhei. Ótimo. Você trabalhou para produzir a evolução do mundo material. É super importante também. Mas a gente não pode descuidar da nossa evolução espiritual. É por conta dessa distância que a gente tem, porque a sociedade sempre valorizou o quê, minha gente? O material. A gente vê, quando a gente está encontra com uma pessoa da família, ou então com uma pessoa que a gente não viu há muito tempo, aí você faz, como é que está fulano? Está maravilhoso. Está ganhando muito bem. Está trabalhando em tal lugar, tem tal carro, mora em tal lugar. Sim, mas eu quero ver como ele está. Você vê que a sociedade, ao longo das civilizações, pregou na gente a ideia de que a gente tem que viver apenas para o material. E a gente vai repetindo esses atos que demoram mais do que a gente chama de sofrimento, do que a gente chama de expiação. Porque quando a gente entender que a gente precisa trabalhar o nosso espiritual, a gente vai continuar batendo a cabeça na parede. Então essa reflexão não precisamos ser a cópia das civilizações milenares. Nós precisamos refletir, é isso que eu devo fazer da minha vida? Se não for, vamos procurar um caminho alternativo para me transformar em uma pessoa melhor. Para eu fazer a diferença, tanto
do ponto de vista material, com o meu trabalho, que a gente precisa trabalhar, mas no trabalho para o bem. Então, segundo a ciência, o pensamento, ele se propaga numa velocidade superior à velocidade da luz. E a gente sabe que a velocidade da luz é uma velocidade muito grande. E que o pensamento, além de ter essa velocidade, ele tem forma e tem força física. Então a gente consegue ajudar, ou a gente consegue atrapalhar e muito a vida de outras pessoas, e a nossa, em primeiro lugar, de acordo com o tipo de pensamento que a gente está gerando. Ele é matéria, como nós somos. O espírito é matéria ou não é? Pergunta errada. Ou quando a gente desencarna, que a gente tem um corpo perispiritual, ele é matéria ou não é matéria? Ele é semimaterial. Por quê? Porque ele tem que estar aproximado das necessidades do planeta Terra, que é matéria. Mas, o corpo físico, aí eu vou inverter a pergunta. O corpo físico é energia? A gente fala, eu vou lá para o centro, porque eu estou querendo receber energia boa. Aí você faz, mas por que o centro? Quando você toma um passe, quando você faz trabalha na obsessão, ou quando você faz um tratamento de fisioterapia, por que você se sente melhor? Por que você está dizendo que tem uma energia boa ali? Por que isso funciona na gente? A gente sabe explicar? Por que a gente chega aqui e toma um passe e se sente melhor? Porque nós somos energia também. Então, tudo é energia. Só que em características diferentes. Por exemplo, a espiritualidade diz que para criar um corpo material, a energia ela passa por uma temperatura muito alta. E essa temperatura faz com que as nossas células, os nossos átomos, vão chegando bem pertinho do outro. E é exatamente essa aproximação que faz com que a energia seja mais pesada, seja mais densa. Como nós somos energia, quando nós recebemos a energia de um passe, de uma fluidoterapia, isso funciona para nos estabilizar mais, para nos tranquilizar. Está vendo como é importante a gente entender como as coisas funcionam? Porque aí a gente vai para uma sala de passe, não só porque estão dizendo que é bom, mas a gente vai para um passe, do mesmo jeito que a gente entende que um remédio para dor de cabeça vai me fazer melhorar desta dor de cabeça, a gente entende que o passe pode me fazer me sentir melhor, porque nós temos a mesma composição. E vai ser trabalhado energia com energia também. Então foi feito também uma experiência por um cientista chamado Jacob Bimber. Ele chegou a fazer uma experiência, e aí ele precisou de muito treino, né? E precisou que as pessoas que se submetessem a essa experiência com eles, se trabalhassem muito no poder de concentração. E através dessa experiência, ele conseguiu comprovar que o pensamento conseguia chegar em outra pessoa muito distante. Aí você pensa assim, será que já aconteceu isso na minha vida? Tenho certeza que já. Vocês já pensaram num amigo que fazia tempo que vocês não viam e de repente aquele amigo liga para vocês? O que foi isso? Foi pensamento. Indo e vindo. Teve uma vez que eu passei mal, minha mãe estava em Petrolina e ela passou a noite agoniada. Quando foi no outro dia de manhã, que ela soube que eu estava no hospital, ela fez, minha filha, eu não dormi. E naquela época não tinha celular. O que é isso? É transmissão de pensamento. E isso é possível porque o pensamento é matéria. E é possível porque o pensamento é energia, é eletricidade, então ele se move. Tá? E a gente recebe o pensamento do outro porque a gente consegue acumular energia por conta da estaca. Então, estou vendo que tem uma explicação científica para isso.
artigo que foi publicado em 2022 no site chamado Brainstorm, que é Mente e Corpo, como o pensamento pode adoecer o corpo humano. Vou chegar mais pertinho, tá bem pequenininho aqui, para ler por aqui. Vocês sentem dores no corpo em momentos de muito estresse ou muita tensão? Acho que ninguém, né? Aqui sente dor no corpo quando está estressado. Já adoeceu quando estava com uma semana muito corrida com diversas atividades relacionadas ao estudo e ao trabalho? Já sentiu dores na cabeça e na barriga, e até no coração, quando passou por um período de muita ansiedade? Pois é, neste blog de hoje vamos ver como a mente pode adoecer o nosso corpo e o que devemos fazer para diminuir o estresse, a ansiedade e os efeitos sobre o nosso organismo. A medicina psicossomática é a ciência que busca compreender os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre o corpo. Então, a psicossomática, ele olha além dos nossos sintomas físicos, ele olha como a nossa emoção, como a nossa convivência, como a vida em sociedade pode afetar o nosso corpo para tentar identificar a causa das nossas doenças. Hildesperk e Bruce Lincoln, segundo eles, que são dois pesquisadores norte-americanos, os pensamentos podem adoecer o corpo. Os cientistas vão mais além e afirmam que há uma biologia dos sentimentos. Para eles, o nosso pensamento é capaz de ativar e desativar genes, podendo desencadear a formação de moléculas que são prejudiciais ao nosso organismo, chamadas de moléculas da emoção. Bruce Lincoln escreveu um livro chamado Biologia da Crença. E nesse livro ele fala de como as nossas emoções têm um poder maior de modificar o nosso DNA do que o poder da hereditariedade em si. A gente tem a mania de dizer que se eu tenho um problema de vista, eu vou dizer que meu pai tem. Se eu tenho um problema de coração, eu vou dizer que minha mãe tem. Mas a gente tem os nossos problemas porque nós temos afinidade com essas doenças. E não porque os outros transmitem simplesmente. Porque se fosse assim, o que significaria a nossa existência? As pessoas ficam tentando arrumar, a ciência fica tentando colocar numa latinha, né, um embrião perfeito, que vai pegar de um homem atleta, de um homem saudável, que não teve problema nenhum, de uma mulher que é o supra-sumo da beleza, da forma material, não tem problema nenhum de saúde, para ver se a criança não vai ter problema de saúde. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona porque somos espíritos e as doenças são reflexos dos nossos atos, sejam de outras encarnações, sejam de atos presentes. Algumas vezes é uma expiação maior. A gente passa por doenças que são mais difíceis porque a gente vai se livrar da negatividade mais rapidamente. E muitas vezes se é acordado por nós, com a espiritualidade, antes da gente reencarnar. Então, segundo o livro Biologia da Crença, a gente tem o poder de modificar as nossas células se a gente trabalhar as nossas emoções. Pode procurar o livro Biologia da Crença, é muito interessante. Ele, inclusive, fala, ele tem alguns roteiros, ele fala de como você pode mentalizar, por exemplo, faça meditação diária, faça oração, para ir mudando o seu pensamento. Mentalize algo positivo que você deseja que te aconteça e faça essa mentalização várias vezes. Crie disso um hábito e você vai conseguir começar a se transformar. Agora, é lógico, se eu estou pensando só no material, mas eu continuo sendo encrenqueira, não ajuda ninguém, penso só em mim mesma, aí não adianta. Tem que ser acasadinho. Né? Tem que ser se trabalhando para se melhorar como espírito, fazendo o bem e se trabalhando para que a nossa mente, que está acostumada a pensar as mesmas coisas que nós pensávamos em outras encarnações, com que eu comece a mudar esse pensamento. Porque a gente repete muito os nossos hábitos de outras vidas e é isso que a gente precisa quebrar.
Quando a gente vê em algumas obras espíritas, a gente vê também que muitas vezes os problemas se repetem em encarnações diferentes, porque a gente continua pensando do mesmo jeito, a gente continua fazendo do mesmo jeito, até o momento que a gente se liga e faz, opa, eu preciso me modificar. E aí a gente, com a vontade, vai começar a modificar o nosso pensamento, consequentemente os nossos atos, então a gente vai quebrar aquela rotina que a gente criou ao longo das nossas existências. A Associação Médico Espírita Brasileira já reconhece, a gente sabe, que a doença pode ser provocada também por disjunções crônicas no padrão de energia emocional, ou seja, os médicos hoje, muitos deles, já reconhecem isso, que as doenças também são causadas por disfunções emocionais da gente. Então a gente tem cientistas, a gente tem médicos, a gente já falou aqui também que há universidades já de medicina que tem a própria disciplina de medicina e espiritualidade, porque muitas das pessoas, quando a gente vai no médico e não tem causa nenhuma, o que você tem? Praticamente uma resposta de Chicó, né? Não sei se você faz assim. É isso, uma virose. Peguei como? No vento, pegou com alguém. Como é que eu faço para não pegar? Então tem muita explicação que a ciência ainda não tem, mas um dia terá. E o que é que faz a gente se movimentar para procurar pensar diferente? Para procurar enxergar a vida de uma forma diferente? Tentando levar em nós a nossa fé. Porque quando a gente acredita que a gente não é só isso que a gente vê, quando a gente acredita que Deus é todo amor e nos criou para a nossa evolução, para que um dia a gente seja espíritos bons, espíritos perfeitos, a gente se motiva a querer ser diferente, a querer ser melhor. A fé é força que nasce da própria alma, na certeza instintiva da sabedoria de Deus. Todos os povos sempre acreditaram num Deus, né? Desde civilizações muito antigas, você falava com deuses. O que é isso? É alguém que mentiu coletivamente e disseminou todo mundo o vírus da sabedoria? Não. Como nós somos filhos de Deus, é natural que a gente já nasça com essa certeza de que há algo superior a nós cuidando das nossas vidas. A gente que ainda não tem condições de interpretar da melhor forma. Então, a fé, juntamente com o conhecimento, vai impulsionar a nossa vontade. A gente sabe que para mudar o pensamento, a gente precisa de vontade. E o que é que eu posso fazer para ter uma vontade diferente? Estudando também. Então, a fé, junto com o conhecimento, vai mudar a nossa vontade de direção. O trabalho, como eu já disse aqui, é importante, muito importante para a evolução do planeta, mas aquele trabalho, o serviço, vai ser capaz de nos transformar. Então, à medida que a gente começa a analisar o nosso pensamento e vê que a gente está muito negativista, vê que a gente é muito preocupado, vê que a gente só pensa que vai dar tudo errado. Ainda tem e quem é de tecnologia da informação é engraçado, porque tem uma frasezinha que a gente diz assim: se pode dar errado, pode ter certeza que dá. Eu diria que aqui o pessoal de TI é um poço de negatividade, né? Porque é danado para você fazer tudo direitinho e de repente o sistema, na hora que você vai apresentar, usando a terminologia que a gente usa para ver o pau do sistema, né? Então, a gente tem essa mania de ser negativistas. E a gente acha que isso é normal. O normal é ser otimista. O anormal é pensar que vai dar tudo errado. Porque se a gente não acredita que uma coisa pode dar certo, quem vai fazer isso dar certo? Ninguém, né? Então, a gente consegue assimilar a energia dos outros, a gente consegue sugerir energias boas ou energias ruins uns para os outros. A gente faz isso na nossa família também.
A gente tem o quê? Uma grande herança dos nossos pais, dos nossos irmãos. Você vê que muitas vezes os parentes terminam agindo de forma muito semelhante. Porque há um intercâmbio, há uma troca dessas energias. Então, quando a gente sabe que a gente está numa família que tem um padrão de negatividade muito grande, é importante a gente começar a mudar. A gente começa mudando a conversa. Discretamente. A pessoa começa a falar, não, porque fulano, eita, olha o céu como está lindo. Aí também não vai dizer, ó, você só está pensando em coisa ruim. A gente tem que cuidar, né? Para não ferir ninguém. Mas se a gente já tem condições de saber que negatividade, que reclamação, que falar dos outros só traz coisa ruim, então a gente discretamente está numa reunião familiar e a gente vê aquela pessoa ou outra só reclamando, ou falando de fulano, que fulano não ajuda em nada. Não, acho que na família de vocês não tem isso, né? Todo mundo lava os pratos, depois já, né? A gente vai almoçar na casa da família, todo mundo lava os pratos. Quando se levanta, não pode deixar aquela tudinho, não precisa nem secar, porque ele seca tudinho. É assim na casa de vocês? Aí começa a falar assim, né? Que fulano é assim. Todo dia vem pra cá, não lava nem a xícara que usa. Aí começa o quê? Negativismo. Então, bora nos esforçar para tirar esses hábitozinhos que vão trazendo aquela energia deletéria que a gente pensa que é besteira. Mas não. Isso gera um ambiente, deixa o ambiente contaminado. E a gente não precisa começar pelo mais difícil não, viu, gente? Se a gente começar pelas coisas pequenininhas, de deixar de falar dos outros, deixar de reclamar, a gente já vai mudando aos pouquinhos o nosso padrão. Até que vai chegar o momento que a gente vai começar a só desejar o bem, só a pensar em coisas boas. Mas vamos começando pelas pequenininhas que a gente vai devagarzinho se organizando. E se precisar de ajuda, bota o despertador. O despertador do celular dele, né? Eita, vigiar o pensamento, bota de hora em hora. Está descarregando, opa, pensei direito, opa, vou pensar agora numa praia linda, ensolarada, na vida maravilhosa, ajudando todo mundo a ser feliz. Não pensar, diz Maria, já estou atrasada, vai dar tudo errado. Então, se a gente não consegue sair dentro daquele fluxo de energia negativa, todos os artifícios que a tecnologia tem para ajudar, para despertar a gente, bota despertador. Eu já fiz isso, viu? Sim, que eu respiro, tem um despertador que me mandava respirar. Porque a gente esquece de respirar, né? E os médicos dizem, olha, para você ficar bem, você tem que ter uma respiração boa, fluida. Aí a gente fica tensa, com a respiraçãozinha curtinha. Chega no final do dia, parece que a gente andou com 50 toneladas nas costas. Aí fazendo, menina, não estou respirando direito. Peraí que eu vou botar o despertador, vou me lembrar de respirar. Aí eu botava o despertador. Aí quando o despertador tocava, aí eu ia fazer só discretamente na minha mesa. Me energizava um pouquinho. E voltava, né, me ligava na tomada de novo. Tá? Então, funciona. Não conseguimos sozinhos, vamos ajudar, vamos pedir ajuda nos universitários. Né? Filhos. Os pais transmitem e têm um poder muito grande de sugestionar os filhos. Através do pensamento, através das falas, através dos atos. E os filhos, eles, até os 7 anos de idade, eles estão mais desligados da sua essência como espíritos. Então eles são mais capazes de aprender coisas novas. Se a gente não trabalha nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, uma mudança nessa fase fica mais difícil quando eles estão mais velhos. Porque é quando eles se encarnam realmente a personalidade deles com tudo que eles já viveram nas outras vidas e vão ter uma probabilidade muito grande de repetir os mesmos atos. Então, na idade menor, na primeira infância, é a idade que a gente tem um poder de influência muito grande nos nossos filhos, sobrinhos. Então, cuidemos dos nossos parentes pequeninos para que a gente ajude-os a assimilar energia boa. Desde a fase embrionária do nosso corpo, nós, espíritos, plasmamos no nosso corpo os nossos reflexos. O que quer dizer isso? Que eu de hoje sou eu em outra encarnação. Então, se eu tenho raiva guardada, se eu tenho mágoa guardada, se eu tenho avareza dentro de mim,
Quando eu vou encarnar, eu levo tudo comigo. Ele só vai ficar escondido em mim. E o que é que acontece? Isso muitas vezes a gente vem com, além de toda essa energia negativa, por conta de vivências anteriores, nós vivemos o quê? Doenças. Vivemos crianças que já nascem doentes. Qual é a explicação que a gente vai dar para uma criança que já nasceu doente, se ela não teve a possibilidade ainda de praticar nenhum ato e até de refletir sobre a vida, de desejar mal para ninguém? Por quê? Porque a sua vivência ficou gravada no seu perispírito. E as doenças têm a ver com nossa necessidade de expiação também. Mas nós podemos modificar essa energia em grande parte das vezes, né? Em alguns casos não. A gente tem que passar por aquela situação porque uma expiação é um aprendizado. Mas em outros casos a gente pode modificar. A espiritualidade diz, olha, você pode estar planejada para ter um problema seríssimo de coração, mas se você chegou nessa encarnação, procurou pensar diferente, procurou trabalhar no bem, aquele seu problema cardíaco gravíssimo virou uma pressão alta, que é controlada com medicação. E você vai morrer velhinho com essa pressão alta. Então a gente consegue nos transformar com atitudes do bem, e é importante que a gente veja o nosso pensamento, porque vai nos ajudar a melhorar, a mudar mais rapidamente o nosso comportamento. Porque isso tudo é um hábito, como eu falei. A gente se acostuma e em outras encarnações a gente vai repetindo do mesmo jeito, a gente faz igual ao nosso pai, a gente faz igual ao nosso tio, a gente faz igual, eles fizeram igual ao avô deles. Então, se é um hábito que ficou literalmente pregado em mim, impregnado em mim, que eu crie hábitos para me modificar. Tem alguns neurocientistas, e aí essa informação varia de neurocientista para neurocientista, mas alguns dizem, se você fizer todo dia a mesma coisa, por 22 dias, aquilo dali vira um hábito. Já tem aqueles que dizem 22 não, 60 e pouco. Bom, todo dia, das dúvidas, bora fazer todo dia, né? E no dia que a gente parar de pensar sobre isso, virou um hábito. Por exemplo, a gente tem um hábito de vir ao centro. Se a gente for pensar, né? Eu vou não para o centro hoje, estou cansada, olha, todo dia, ainda vou para o centro. Queria tanto estar com as pernas para cima achando novela. A gente não vem para o centro. Mas se a gente bota na cabeça que isso faz bem, que isso é o momento em que eu vou estudar, que eu vou aprender e ainda vou ganhar um bocado de energia boa, o que acontece? A gente nem pensa mais a respeito. É como a gente se acordar e trabalhar, porque ninguém pensa se vai trabalhar. Pensar até pensa, mas não pode deixar de ir, né? Então, se eu vou trabalhar todo dia, por que eu não posso pegar um dia na semana para dizer, hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu vou aprender, hoje eu vou receber energia boa, e eu não vou nem me deixar ter dúvida se eu devo ou não ir para o centro. Por exemplo, mesma coisa exercício, né? Eu vou começar a fazer exercício na semana que vem. Por que eu vou começar a fazer exercício na semana que vem? Eu estou fazendo exercício hoje, então eu vou começar hoje. Mania que a gente tem que deixar tudo para 2026, 2027, aí chega no meio do ano, 2026 já acabou, agora só em 2027. Mania que a gente tem que empurrar tudo com a barriga. Então, para transformar as coisas que a gente deseja em hábito, inicialmente vai ser difícil. Mas depois a gente nem vai pensar mais a respeito do mesmo jeito que a gente faz hoje. Porque tem muita coisa, minha gente, que está guardadinha na gente. E está só esperando algumas situações. Já deve ter acontecido também com vocês, de uma determinada situação, vocês terem uma reação que vocês não esperavam. Ficaram com uma raiva muito grande, ou ficaram com uma mágoa que você nem imaginava que era capaz de ter. Por que isso acontece? Porque essas coisas estão guardadinhas dentro de nós. Então, que a gente vá se modificando, para ir vá se trabalhando, para ir modificando aquilo que ainda não nos faz mal. E criar hábitos, criar rotinas saudáveis é importante. Então, a gente precisa provocar a nossa mudança. A gente não pode esperar que a mudança caia do céu. Todos nós que estamos aqui sabemos que estamos para evoluir. Todo mundo para evoluir? E o que eu faço para
eu vou esperar que Deus bota a mão na minha cabeça e pronto, eu vou virar boazinha, né? Não vou. Se a gente não correr atrás, a gente vai ficar a passo de tartaruga, mas a gente quer ser atleta de São Silvestre. Então, bora, né? Nos buscando, tentando melhorar, para que a gente seja feliz, que é o nosso desejo maior. Ter plenitude, ter harmonia, ter paz. É o que todo mundo deseja. Então, criemos hábitos saudáveis. E a oração nos ajuda. A oração também é um hábito para aqueles que não se acostumaram ainda a fazê-lo. Se eu sei que a oração é capaz de me aproximar da espiritualidade, porque eu deixo de viver no meu probleminha e peço uma conexão com Deus, e dessa forma eu consigo receber mais fortemente as energias, por que não colocar a oração como um hábito? Aquela oração com fervor, com vontade. Não precisa ser uma reza pronta, é uma conversa. Senhor, obrigada pelo meu dia. Não queria trabalhar hoje. Não, Senhor, muito obrigada, estou saudável, estou com disposição, vou trabalhar. Então vamos mudar essa sintonia. Vamos conseguir todas as vezes? Não, né, gente? A gente vai conseguir uma vez, não vai conseguir outra, mas depois a gente vai mudando, né? Então Deus, Ele gera uma energia boa para a gente, mas o homem recebe aquela energia e transforma como quer. Porque Deus está o tempo todo dando energia boa para a gente. Agora, em algum momento, parece que a gente está embaixo de um todo, embaixo de um guarda-chuva, e a energia vai se embora. Porque a gente não deixa que essa energia penetre na nossa vida. Então, o que a gente, quando estiver fazendo oração, a gente peça que essa energia seja transformadora, que essa energia consiga nos tocar na nossa fibra mais íntima, para que a gente, de fato, desperte em nós o desejo de nos transformar, o desejo de jogar fora toda a negatividade, o desejo de jogar fora os medos, as preocupações. Porque não adianta nada. Se a gente está com um determinado problema, a gente vai fazer um planejamento, vai tentar resolver aquele problema, e depois que a gente tiver certo de que a gente já fez tudo que a gente precisava, a gente entrega a Deus e espera o tempo. Aí, como a gente é avaliado, a gente quer que se resolva no nosso tempo, então a gente fica o quê? Pensamento negativo, preocupação. Então, a arte de nos entregarmos é uma coisa que a gente precisa aprender. Fazer a nossa parte, não é de eu não vou fazer nada porque Deus vai me dar. É fazer a nossa parte e entender que o que tiver que ser nosso, o que tiver que acontecer na nossa vida, vai acontecer. Então, segundo o Livro dos Espíritos, também, a gente estava vendo aqui o livro Pensamento e Vida. Segundo o Livro dos Espíritos, pode o homem, mediante os seus esforços, domar as suas tendências negativas, mediante um esforço muito insignificante. Aí o Livro dos Espíritos, né, ele, assim, botou a gente e disse, olha, só precisa de um tiquinho de força e tu consegue se modificar. E a gente está achando que está carregando um elefante. Então, o Livro dos Espíritos, se você tiver um tiquinho de força a mais, você se movimenta. Para isso, só falta você ter vontade. Ainda segundo o livro, para alcançar a felicidade de resistir ao mal, é preciso se conhecer. Então, toda palestra a gente fala aqui de autoconhecimento. Se eu não sei no que preciso me melhorar, como é que eu posso me melhorar? Então, a instrução aumenta em minhas interrogações. Como é que eu faço para me transformar desse jeito aqui? Não, mas eu sou uma pessoa muito estressada. Opa, já identifiquei uma coisa que eu preciso. O que é que me estressa? Eu tomei de quê? Por que eu fico assim em determinada situação? São essas interrogações que a gente precisa fazer para tentar identificar as causas. Identificando as causas, a gente ir tratando e se melhorando. E modificando a nossa vontade para agir de forma diferente. Segundo Santo Agostinho, para a gente finalizar aqui, no Livro dos Espíritos, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao final do dia, eu me interrogava a minha consciência
passava a revista no que eu tinha feito, ou seja, eu via tudo que eu tinha feito naquele dia e perguntava a mim mesmo se não faltei com nenhum dever, se ninguém tinha algum motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, o Livro dos Espíritos disse para a gente que é simples a gente se modificar, porque a gente pode usar esse roteirozinho aqui de São Francisco, de São Agostinho. No final do dia, o que eu fiz no meu dia hoje? Eu perdi alguma oportunidade de ajudar? Eu fiz mal a alguém? Alguém tem alguma queixa ao meu respeito? Eu fiz mal a mim mesmo? Eu me desrespeitei? Eu não me amei? Naquela situação poderia ter agido diferente. Opa, então agora eu vou me trabalhar para quando acontecer algo semelhante, eu tentar agir de forma diferente. E aí quando a gente pensa nisso, a vontade está atuando, e quando vier aquele pensamento negativo, eu digo, não, agora eu vou pensar numa paisagem linda, estou aqui recebendo energia de Deus, e vou passar o dia maravilhosa. Então, instrução, fé em Deus, autoconhecimento, provocam a mudança do nosso pensamento, que é fundamental para que a gente se transforme. Muita paz a todos, meus irmãos.